Boa tarde, quarto ano. Na nossa aula de história de hoje, nós teremos como o tema Quilombo dos Palmares. Tia Suzane, o que foi o Quilombo dos Palmares? O Quilombo dos Palmares, ele era um lugar de refúgio aos escravos fugitivos, certo? E eles encontravam nesse lugar um abrigo e um conforto aos maus tratos que passavam, aos maus tratos em que sofriam dos seus senhores de engenho. Então, eu deixo aqui na abertura do assunto a imagem do antigo quilombo, onde abrigavam homens, mulheres, crianças, como vocês podem observar. Então, essa é a imagem dos Quilombos dos Palmares, ok? O lugar de refúgio dos escravos que fugiam. Então, vamos lá, vamos dar início ao nosso assunto. Prestem bem atenção. Vamos para o contexto histórico do Quilombo dos Palmares, que diz o seguinte: o Quilombo, ele reuniu cerca de 20.000 pessoas, entre escravos fugitivos, indígenas e brancos fora da lei. Seu último líder foi Zumbi. Pela sua bravura, ele virou lenda. Zumbi, gente, ele foi vítima de traição. Ele foi morto numa emboscada e teve sua cabeça espetada e exposta em praça pública no Recife. Esse fato ele aconteceu no dia 20 de novembro de 1695 e foi por isso que essa data ficou marcada como o Dia da Consciência Negra. Quando podemos avaliar e repensar a contribuição do africano na formação do povo brasileiro? O que é que os africanos, eles contribuem para essa formação e conscientização em respeitarmos a cor da outra pessoa, em respeitarmos a história, certo? Respeitarmos a cor, respeitarmos a história e todo o contexto social no qual essas pessoas enfrentaram e passaram no nosso período histórico brasileiro. Então, eu preciso que vocês prestem atenção, tá? Eu deixo aqui para vocês a foto de Zumbi. Zumbi, ele foi um negro, no qual ele fugiu, consequentemente, da mão dos escravos, da mão dos senhores de engenho, e fundou o Quilombo dos Palmares. Ele foi o percussor. Após ele vieram várias outras pessoas, no qual tiveram a mesma iniciativa de fugir da mão dos senhores que o maltratavam, certo? Então ele fugiu e com isso ele saiu abrigando no quilombo outros escravos que também fugiam. Então, olha aqui a foto de Zumbi. Foi ele que deixou o marco do Quilombo dos Palmares e, consequentemente, nos deixou uma data importante, que foi o dia 20 de novembro, onde é comemorado o Dia da Consciência Negra. Então, vamos lá. Onde tudo começou? Tudo começou nos portos do Rio de Janeiro, Recife e Salvador, onde desembarcavam os escravos. Ambos eram levados às lavouras de cana-de-açúcar e do café e posteriormente para as minas, como eu mostrei a vocês em aulas anteriores, como o ciclo do ouro. Quem é que lembra aqui do ciclo do ouro? Onde tia Suzane mostrou que os escravos, além de trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar, durante o período de crise
do açúcar, os escravos eles foram trabalhar na extração do ouro, nas minas, em condições subhumanas, debaixo de um sol fervente, horas e horas de trabalho. Muitos nem aguentavam, morriam ali mesmo, nas minas. Então, como foi retratado na aula passada. Nas fazendas de gado, eles realizavam os mais diferentes serviços. Trabalhavam em atividades domésticas na casa grande dos seus senhores. Também grandes ferreiros. Ferreiros eram aqueles que cuidavam dos animais. Das cidades, eles eram explorados como vendedores. Tia Suzane também mostrou para vocês. Também no período do ciclo do ouro, onde muitos escravos foram ser ambulantes, ou seja, vendedores, comerciantes. E todos os produtos no qual vendiam, a maior parte do lucro ficavam com os seus senhores, ok? Carregando frutas e comidas produzidas por seus donos. Vamos lá. Olha aqui. Deixo aqui para vocês os portos, os antigos portos. Os portos onde eram comercializados os escravos que vinham da África, ok? Onde eram comercializados vários outros produtos, mas o escravo, ele era o principal produto de comercialização dos senhores. Tá aqui, ó, o novo porto, tá vendo? O porto já modificado e aqui era o antigo porto. Então, eu deixo aqui a imagem para vocês. Vamos para o próximo. Nesse período, gente, muitas mulheres passavam a ser mucamas. Cozinhando, cuidando da casa, lavando a roupa. Para muitos senhorzinhos e senhorzinhas, as escravas tornavam-se a mãe preta ou a ama de leite, pois amamentavam os filhos de seus donos. Olha aqui, ó. Elas amamentavam os filhos dos donos de senhores de engenho, ó. Tá vendo? Então, era a mais conhecida como a ama de leite ou a mãe preta. Olha aqui, ó, muitas deixavam de amamentar, ó, seus próprios filhos para amamentar os filhos dos donos. Olha aqui, tá vendo essa imagem? Vamos agora para o próximo. Devido aos maus tratos, fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato, uma espécie de feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava os castigos por desobediência ou fuga. Ou seja, gente, aqueles escravos que fugiam, os senhores de engenho, eles tinham uma espécie de supervisor. E esse supervisor, ele chamava-se capitão do mato, que era o que aplicava os castigos aos escravos. Lembrando que o capitão do mato, ele também era um negro, mas só que ele era um negro de confiança, ok? Enfim, quando conseguiam fugir, criavam os quilombos, entre os quais o mais importante foi o de Palmares, onde ficava nas serras entre Alagoas e Pernambuco, e foi assim chamado porque no local havia muitas palmeiras. Então, por isso, ficou conhecido como o Quilombo dos Palmares, ok? Vamos colocar essa atividade em prática, o assunto em prática, no próprio livro de vocês, na página 68. Agradeço a compreensão de todos, desejo a vocês uma boa tarde, bom estudo e bom final de semana.